Olá, estamos começando mais uma edição do nosso podcast Papo 10, o podcast esportivo aqui da TCM, e a cada semana a gente traz uma personalidade do esporte de Mossoró e também da região. E hoje um episódio ainda mais especial, um convidado que eu queria trazer já há muito tempo e que é conhecido do esporte moçoroense e que com certeza marcou uma geração de torcedores e amantes do futebol aqui em Mossoró. Sem mais delongas, Cícero Ramalho está aqui com a gente no podcast Papo 10, pela primeira vez nesse formato de podcast, para falar muito sobre grandes histórias da carreira dele, que claro que não se resumem apenas à Copa do Brasil, mas também muitas outras histórias, muitos outros títulos, muitas vivências até internacionais. Eu acho que com certeza o amante do futebol moçoroense vai gostar muito desse bate-papo, de conhecer ainda mais a história do artilheiro de Mossoró. Inclusive é título de um livro, né, Cícero Ramalho? Seja muito bem-vindo aqui novamente à TCM. E é uma satisfação imensa ter você aqui no nosso Papo 10, para mim, para toda a empresa, o pessoal que faz o esporte aqui da TCM. Ter você conversando aqui com a gente mais uma vez na TCM. Seja bem-vindo ao Papo 10, Cícero. Bom dia, Júnior. Bom dia, Márcio, Luquinha. É um prazer estar aqui e falar de futebol. Sempre é prazeroso, né? Eu quero pedir desculpa porque já desmarquei várias vezes, né? Mas hoje deu certo. Graças a Deus, hoje deu certo e estamos aqui para falar de futebol, da minha vida. É maravilhoso falar. Com certeza. Estamos aqui diante de Cícero Ramalho. Até já estava falando com o Marlisson. Esqueci de trazer a camisa do Ferroviário, porque o homem é um dos grandes nomes da história do Ferroviário, principalmente dos anos 90. Foram quantas passagens de Ferroviário? 3, 2? Foi 3 passagens. 3 passagens. E foi o time, assim, digamos que abriu as portas para você a nível Ceará, não é isso, Cícero? Eu comecei pelo Potiguar, né? Sim. E depois o meu segundo clube foi o Ferroviário, depois foi o Quixadá, onde eu tive uma sessão muito boa, fui vice-artilheiro em 87 e em 88 fui artilheiro do Campeonato Cearense. Sou o único jogador que tem essa artilharia jogando pela uma equipe como Quixadá, né? E depois passei pelo Ceará e fui embora para a Espanha. Depois de 6 anos voltei para o Ferroviário. Pois é, exatamente. Inclusive, queria mandar um abraço para toda a galera da Confraria Alencarina, para o pessoal do Mantos Alencarinos, o pessoal do Ceará, obviamente, acompanha muito o nosso trabalho, nosso podcast, e todo mundo também já na expectativa dessa entrevista com Cícero Ramalho, campeão cearense pelo Ferroviário em 94. Mas, Cícero, primeiro de tudo, como que um garoto de Mossoró, do sítio da zona rural, como que esse cara conseguiu despontar no futebol de Mossoró, conseguir trilhar esse caminho até internacional, depois virar um nome nacional, um sinônimo de uma competição? Quando se fala em Copa do Brasil, também se fala em Cícero Ramalho. Mas o começo de tudo, como que um garoto que sai da zona rural de Mossoró consegue um espaço no Potiguar e depois vai para o futebol cearense? Gostaria desse começo aqui no futebol moçoroense, Cícero. Bom, é meio complicado, né, você falar, mas tudo começou lá no sítio Rancho da Caça, aqui na Serra Mossoró. Sou filho de agricultor, né? Meu pai me incentivava muito a jogar futebol. E a Copa de 82, que foi na Espanha, eu assisti no Rancho da Caça, numa televisão preto e branco, porque lá no sítio, só quem tinha televisão era lá em casa, era papai, lá em casa. E papai tinha um time que era Potiguar, torcedor do Potiguar, ferrenho, acompanhava o Potiguar para Natal, para onde ia. E em 82 a gente assistiu lá, eu garoto, eu não tinha saído de lá ainda. E com 7 anos depois, eu estava jogando no estádio Sarriá, em Barcelona, como profissional, no mesmo estádio que o Brasil tinha sido eliminado pela Itália, de 3-2, 3 gols de Paulo Rossi, se eu não me engano. Sim. E aí, quando a gente estava concentrado no hotel para ir para o estádio, eu nem me tocava que a Copa de 82 tinha sido na Espanha, né? Em Barcelona. E aí, o colega meu disse assim, Cícero, Sarriá, que era o campo do Espanhol, não está em boas lembranças para você, não. Aí eu, por quê? Aí ele disse, porque foi onde o Brasil foi eliminado pela Itália. E
time que eu jogava, que era o Sabadell, a Creu Alta, foi aonde a seleção brasileira ficou hospedada nessa cidade, que é vizinha a Barcelona. É uma história... Com certeza. Aquilo que, digamos assim, lhe inspirou e lhe marcou, que foi a eliminação do Brasil em 82. Anos depois, você, como jogador, você jogou no local, né? 7 anos depois, só demorou 7 anos eu sair da Serra Mossoró, do Rancho da Caça, para entrar no mesmo estado, como jogador profissional. Quer dizer, as coisas aconteceram muito rápido, porque eu queria ser jogador profissional. Futebol é você querer. Você tem qualidade, você quer, você tem tudo. E como foi para você começar sua carreira no Potiguar, seu pai torcedor do Alvirrubro Mossoroense, e você como um jovem, vestindo aquela camisa como um dos principais nomes daquele Potiguar ali do final dos anos 80, começo dos anos 90? Bom, papai, como torcedor do Potiguar, ele tinha um time lá no sítio que era Potiguar. E os jogadores do time do papai eram tudo daqui, da cidade de Mossoró. Sempre, todo dia, domingo, eles iam de bicicleta, jogavam e vinham. E eu, garotinho, com 16, 17 anos, aí papai me botava para jogar, mesmo descalço, que era descalço. Eu, quando botava a camisa ficava quase nos meus... cobrindo os pés, que eu era baixinho, né? Era baixinho. E aí, os caras não gostavam, né? Que dizia, lá vem Dalzinho com esse menino dele de novo. Mas sempre quando eu entrava, eu fazia alguma coisa de bom, né? Sempre eu fazia uma diferençazinha, né? E aí, papai foi disse, meu filho, você quer fazer um teste no Potiguar? Tem René Danta, que é o treinador do Potiguar, eu posso falar com ele? Eu disse, bora, simbora. Aí eu vim fazer esse teste, René gostou, alguns jogadores, Manuel Ananias, JB, alguns mais veteranos que tinha no grupo, Luciano, aquela galera, Júnior Xavier, que também estava começando, gostaram, disse, oh, não deixe de vir não, venha sempre. Eu fiquei indo e fui embora. Foi desse jeito. E aí no Potiguar foram quantos anos nessa primeira passagem? Foi pouco tempo? Não, no Potiguar eu só joguei 85 e 86. Aí daí foi pro Ferroviário. Em 86 eu fui vice-artilheiro do Campeonato Potiguar. 15 gols foi isso? Não em 86 né? Foi 9 gols. O artilheiro foi Curió, fez 13. Que foi o bicampeão de 85, 86, foi do Alecrim, né? Sim. Aí eu fui vice-artilheiro, aí foi Everso, Francisco Everso, que era o presidente do Potiguar na época, doou meu passe ao Ferroviário, que ele é cearense, torcedor do Ferroviário. Então, em 87, no meio do ano, eu fui embora para Fortaleza. E a partir daí, depois Ferroviário uma competição e Quixadá. E depois fui Ceará. Aí eu fui artilheiro, eu fui vice-artilheiro com 17 gols em 87, jogando pelo o Quixadá. Tem uma história interessante aí. Sim, conte. O Ferroviário me emprestou ao Quixadá e estipulou o passe na época, acho que era 400 mil cruzeiros. E aí, quando terminou o campeonato, o Quixadá vai e compra o meu passe ao Ferroviário. É interessante. Uma boa história. É uma boa história. Aí eu fui vice-artilheiro, eles compraram, aí me emprestaram ao Ceará. Eu não fui bem no Ceará. Era para jogar o campeonato Otávio Pinto Guimarães. Eu não fui bem, garoto. E aí sou devolvido ao Quixadá. E aí em 88 eu fui o artilheiro direto, com 15 gols. Aí o Ferroviário vai e me pede emprestado ao Quixadá. É um vai e volta, empréstimo, compra. Aí quando eu tomei emprestado, aí eu jogo, aí chega um empresário, Alberto Damasceno, disse que tem um time para mim na Espanha. Eu não acreditei muito, né? Mas como foi que chegou esse time, Cícero? Lhe contaram? Como é empresário, não, é empresário. Empresário que ele tinha costume de mandar jogador para a Europa. Se fosse hoje era fácil, que tem redes sociais. Naquela época não tinha nada. Tinha que se confiar na palavra. Tem um jogador lá no estado do Ceará, eu vou levar jeito. Ele. Aí disse que tinha um time para mim na Europa, na Espanha. Aí eu não acreditei muito, não. Disse, daqui uns 15 dias a gente conversa. Aí foi passando. Eu sei que passou esses 15 dias, ele voltou. Aí o presidente do meu passe era do Quixadá, né? Que é Deusimar Mendes, que era o presidente. Aí foi o presidente que me chamou e disse, e aí, você está disposto aí? Eu digo, rapaz, eu vou. Problema não, é para ir.
E lá, quando chegar lá, como é que vai ser? Que tem problema de idioma, essas coisas. Não. Aí o empresário disse, não, lá no aeroporto, em Barcelona, tem uma pessoa te esperando. Botou dentro do avião e fui embora. E como foi para você ligar, falar em casa, paz, eu tô indo para Espanha, tô indo ali para Catalunha? Quando eu cheguei na Espanha, realmente um empresário português, que falava português. Ele me deu toda a assistência, me levou para hotel. E logo eu fui pegando logo o idioma, que não é muito difícil, né? Se falar agora, Parecido, o espanhol. Falar com espacito, como diz ele, despacio, devagarzinho, dá para entender. Aí eu fui para fazer um teste no segundo, só que era no Real Múrcia. Real Múrcia era a primeira divisão de futebol espanhol, onde jogava 4 jogadores argentinos, que foi campeão do mundo em 86, se não me engano. Né? Sim. Tinha 4 jogadores. Tinha 4 jogadores argentinos. Contra a Alemanha, Argentina e Alemanha, em 86. Que tinha sido campeão do mundo, quer dizer, em 88, em 86, 2 anos depois, eles tinham sido campeão do mundo. E eu fiquei nesse plantel. Então, daí, a gente jogou o restante da temporada, que eu fui como um salvador da pátria, não consegui salvar o time do descenso, baixou. E eles me emprestaram, eu fui receber meu contrato com o Real Múrcia, e fui para o Levante, para a segunda divisão, e foi aonde eu abri a porta, né? 3 temporadas, Cícero, no Levante? 3 temporadas, uma no Múrcia, e outra entre Sabadell e Múrcia foi mais ou menos 3. E outra em 3 no Levante e Valência. E como foi para você essas 3 temporadas no Levante, de ter essa sequência de mais do que um ano, essa sua permanência no Levante, que hoje é um time conhecido, é um time, digamos, médio, mas é um clube que sempre está figurando entre os principais. Já era naquela época, nos anos 80, começo dos anos 90? Não, não era não. Hoje é que está. Né? Naquela época era um time que, quando subia para a segunda A, era um time que se trabalhava para não baixar, que tem a segunda A, a segunda B e a terceira. Então, quando eu fui para o Levante, minha primeira temporada, eu joguei 14 gols, fiz 12 gols. Então aí eu consegui renovar o meu contrato com o Levante por mais 3 temporadas. Só que na minha última temporada eu quebrei meu braço, a fratura foi exposta, eu passei muito tempo sem jogar, mais de 6 meses. Foi o que, não dividido num lance? Foi em outra coisa? Foi num treino, assim, eu cheguei no treino, a temporada já tinha se acabado e a gente foi fazer um treinozinho para depois, aqui se chama fazer um churrasco, né? E lá chama fazer um almoço, né? Para um almoço. E aí, nesse treinozinho, eu não queria treinar, eu treinei, não, vamos só para suar aquele negócio, e depois a gente ir pro almoço e tal. Aí eu quebrei meu braço. Meu Deus. Fratura exposta, e passei um bocado de tempo sem. Aí quando meu contrato se venceu com o Levante, aí depois fui para o Sabadell. O meu treinador, que era Pepe Martínez, que era do Levante, ele assumiu o Sabadell. Para você ter ideia, a diretoria foi no hospital me contratar, eu com o braço quebrado. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Então você vê o respaldo que você tinha das boas temporadas do Levante. Das boas temporadas. O treinador não só quis lhe levar, como disse, vamos garantir Vamos garantir logo, vamos lá. Aí pronto. Eu estava com o braço quebrado, assinei meu contrato com o braço quebrado. E no Sabadell foi aquela última temporada para fechar na Espanha? Foi a última temporada, achando que eu ia voltar rápido, mas demorou 6 meses. Mas encerrei a temporada e vim embora para o Brasil. E como foi esse retorno para o Brasil, Cícero? Aí eu retornei para o Brasil em 94, fui embora em 88, voltei em 94 e assinei contrato com o Ferroviário. E foi aonde a gente foi campeão cearense em 94. Essa foi minha terceira passagem pelo Ferroviário. Essa sua ida para o Ferroviário em 94, ela já teve muito do nome que você manteve dos anos 80? Quando eles souberam, o Cícero está voltando, foram. Como é que foi essa negociação para voltar para o Ferroviário? Assim, porque eu já tinha passado pelo Ferroviário, já tinha ido para o Quixadá e tinha sido artilheiro, vice-artilheiro em 87 e artilheiro do campeonato cearense, jogando por uma equipe considerada pequena do estado do Ceará. Do interior, que é mais difícil ainda. Mais difícil, né? E ser artilheiro.
E meu nome no futebol cearense até hoje, muita gente quando fala assim, Cícero Ramalho, outro dia, faz um tempo aí, eu fui a Fortaleza atrás de comprar um carro, fui para a feira. E palavra vai, palavra vem, e a gente conversando, eu com o dono do carro, eu digo, rapaz, você torce para qual time? Ele disse, rapaz, eu sou Ceará. Eu digo, eu sou Cícero Ramalho. Eu digo, ixi, Maria, aí. Vamos para dar um jeitinho aí, irmão. Tudo facilita, né? Com certeza. É conhecido demais. Quando fala, eu ando nos cantos, eu não gosto muito de... assim, mas quando as pessoas sabem que é Cícero, aí acaba sossego. E esse ano de 94, Cícero, a gente sabe que lá, Ceará e Fortaleza dominam tudo. Inclusive, acho que desde o título do Ferroviário de 95 que ninguém ganha mais do que Ceará e Fortaleza ficam se revezando. É verdade. Qual era o diferencial daquele time do Ferroviário? Tinha Cássio, Batistinha, Lima, Ricardo Lima? Era a qualidade do time era diferenciada, né? Primeiro começou com o Jorge Pinheiro, goleiro, grande goleiro, depois veio Luiz Sérgio, aí teve Denis. Aí a qualidade dos atletas, o treinador contratou uns jogadores que é diferente, né? E tinha o ataque ABC, né? Que era Acácio, Batistinha e Cícero Ramalho. A gente, eu acho que esses 3 jogadores aí fizeram mais gol do que os times quase todos. Quantos turnos? Foi 3 turnos. 3 turnos. O estadual naquela época era mais longo. Começou né? em fevereiro e terminou em dezembro. Eu acho que foi o único campeonato, eu não estava aqui em 95, porque em 95, quando eu encerrei, em 94, em dezembro, eu vim para o Potiguar, de Mossoró, né? Aí depois o treinador que eu tinha no Ferroviário, eu estava na Tunísia. Aí ligou para mim, estava precisando de um atacante lá, ligou para mim perguntando qual era a minha situação. Eu digo, eu sou artilheiro do campeonato aqui. 15 gols. Ele disse, quer vir para cá? Eu digo, eu vou conversar com a diretoria e dou um retorno. Aí eu aceitei meu retorno, fui para a África, para a Tunísia, e passei um ano e fui campeão da África. E por que Tunísia? Também o empresário que ele levou? O treinador. Foi? O treinador? O treinador que eu tinha no Ferroviário, que era José Dutra, Sim. Ele assumiu um time na Tunísia. E ele me chamava seu armário, porque eu era forte, segurava a bola bem na frente, né? Fazia aquele pivô que poucos hoje fazem, né? Ele chamava seu armário. Aí disse, seu armário, como é que tá a sua situação aí, Mossoró? Eu digo, eu sou artilheiro do campeonato, só joguei o primeiro turno. Aí eles querem vir para cá, eu quero. Aí a gente acertou, eu conversei com o Everson me liberou, o Everson comprou até o meu carro. E disse, vai embora, vai com Deus. Acaba bom, Everson. E Cícero, na Tunísia, como foi? Dificuldade de falar francês, linguajar pessoal, campeonato como era difícil, diferente da Espanha, porque na Espanha você chegou só. Né? Tinha um empresário que te deixou lá e foi embora, mas lá não, lá tinha 2 jogadores brasileiros, tinha o preparador físico e ainda mais o treinador. Facilitou mais, com certeza, é isso, né? Aí eu já fui morar juntamente com um atleta que já fazia anos que estava lá, que falava muito bem o francês, e eu fui pegando um pouquinho, deu para desenrolar, mas por último eu já saía sozinho, já me alimentar, já pedia a comida certa. E não errava mais, não né? errava mais, já sabia o que era. básicozinho. E lá na Tunísia como foi? Título, artilharia, campeão africano? Eu joguei pouco. Eu joguei pouco, mas assim, a gente foi campeão. Quem classificou o time para a final da Copa da África foi eu, um gol de pênalti, porque a gente estava jogando em casa e houve um pênalti, eu estava no banco. Houve um pênalti aí, Cleito, que é um colega meu, que é brasileiro, foi bater e perdeu. Aí quando faltava 20 minutos, o treinador me bota, 0-0. E aí acontece outro pênalti. Aí o treinador vai e grita lá, Cícero. Aí eu peguei e fiz o gol. E esse gol a gente foi jogar a partida de volta em Moçambique. E lá em Moçambique a gente perdeu de 1-0, foi para os pênaltis. Eu fui o primeiro a bater, fiz, e a gente classificou nos pênaltis. Foi gostoso, era bom jogar
A Tunísia, as pessoas às vezes falam da África, mas essa África que eu estou falando, que é a África branca, que é aqui de pertinho da Europa, é um país rico, a Tunísia. Rico, rico, rico. E depois da Tunísia, aí volta para Mossoró de vez? Depois da Tunísia, eu volto para Mossoró. Primeiro Potiguar? Tunísia, eu venho... Não, primeiro foi o Corinthians de Caicó. E como foi esse retorno para o Corinthians de Caicó? Aí, o retorno, eu joguei o segundo turno e fui vice-artilheiro. Fiz 9 gols pelo Corinthians em 96. E quando terminou, eu fui para o América, Natal, que foi aquele time de 97. No final de 96, que a gente subiu para a primeira divisão. Que era eu, Zé Ivaldo, Moura, Vanderlei, essa galera aí, Jorge Pinheiro, goleiro. Galera boa. E a gente conseguiu o acesso para a primeira divisão. Jogou a primeira divisão ou não? Não, joguei não. Quando terminou, eu vim para Mossoró, Potiguar. Aí fiz 17 gols pelo Potiguar no campeonato do Potiguar. E esse período do final dos anos 90 pelo Potiguar, como é que ele foi para você? Já mais em casa, já tendo jogado na Europa? Como é que você se sentia estando, digamos assim, em casa e atuando aqui no Campeonato Potiguar? Eu estava à vontade, né? Estava à vontade, tranquilo. Eu voltei, quando eu voltei em 97, quer dizer, em 97 que eu fui para o América e voltei para o Potiguar, e fiquei em 97, 98, joguei campeonato Potiguar, joguei o Campeonato Brasileiro, em 97 e 98 também pelo Potiguar. E depois, em 99, vem a minha transferida para o Baraunas. E como foi essa transição de ir para o Baraunas, você que era um cara que começou no Potiguar, que já tinha muitos gols em Potiba, e a saída para o Baraunas? Quem ele levou? Como foi a repercussão em casa? Como foi a repercussão entre os torcedores moçoroenses dessa época? A repercussão foi grande. Primeiro eu estava numa festa, aí estava Edinho Cardoso, que é um amigo que eu tenho. Edinho Cardoso, nosso amigo. Nosso amigo, todo mundo sabe quem é, Mossoró sabe quem é, e ele perguntou se eu já tinha acertado com o Potiguar. Eu disse que não. Aí ele disse: você ouviria a diretoria do Baraunas? Eu digo: por que não? Por que não? E aí o Potiguar, ele demorou um pouquinho a me procurar, porque demorou um pouquinho a me procurar para não gastar muito, né? E aí eu ouvi os caras do Baraunas e disse: o Baraunas, Copa do Nordeste. Foi bom, agora a revolução foi grande. Primeira conversa eu disse: será que o torcedor do Baraunas vai me aceitar? Porque eu sentia que eles me odiavam, né? Eu sentia, né, que o torcedor do Baraunas, quando eu jogava pelo Potiguar, me odiava. Ninguém gosta, né? Do artilheiro do rival. Do rival, ninguém gosta. Aí o presidente era Jean Charles e Jean Cícero: eles vão amar você. Aí foi um dia de segunda-feira de manhã, ele disse: eu vou levar você nos programas de rádio. E foi uma revolução grande, uma das maiores revoluções que já houve. Vou levar você nos programas de televisão que existe, e você vai dar entrevista e vamos jogar. Pronto, aí eu fui para o Baraunas e fiquei em 99, 2000, 2001. 2002 eu joguei o campeonato pelo Potiguar, que o Baraunas se licenciou. 2002, 2003, João Deon assumiu o Baraunas e pediu licenciamento. Aí só voltou em 2004. Aí em 2002 ainda joguei pelo Potiguar, ainda fiz 4 gols ainda. E esse período do Baraunas pré-2005, o torcedor realmente lhe amou? Já criou essa identificação ou ainda não? Porque, não, o torcedor hoje me ama. Mas naquela época, em 2001, 2002, também Ratinha já todo porque mundo eu fazia já gol, já gostava porque eu fazia gols, né? Eu sempre tive por último, eu não era um jogador de muita mobilidade, mas a bola não saía dos meus pés, porque eu já conhecia os atalhos, e ela me procurava dentro da área, né? A bola sempre procura. Procurava. Agora, Cícero, nesse período, a partir da ida, da volta para o Potiguar nessa época, você meio que parou ou não? Porque reza a lenda que você, para voltar para o Baraunas naquele período antes de Copa do Brasil, você estava, digamos assim, aposentado. Procede essa história ou não procede? Como foi esse período de pausa para depois João Deon convidar e você fazer parte já veterano? Estava com quanto tempo já nessa época? Procede. Quantos anos? Eu estava com 38 anos
E meu último ano tinha sido no Potiguar 2002. Não é? Aí quando o João deu uma soma o Baraúna, que pede o licenciamento em 2002 e 2003. Aí eu joguei o 2002 pelo Potiguar e parei. E em 2003 eu fui para o Quixadá, fui ser diretor de futebol do Quixadá e treinador. E fiquei lá quando foi 2004, João Delma me chama e ele disse, vamos voltar ao Baraúna? Eu digo, vamos. Aí eu entrei como treinador e ele como presidente, tudo começando. Mas foi legal, foi bom. A gente fez um time, né? A gente só tinha um time em 2004, que era 11 jogadores, o resto não, os demais, que eu gosto de dizer que no futebol não existe resto, existe os demais, né? Os demais era garoto que estava começando, de 18, 19 anos. Mas foi bem o campeonato. E depois, no segundo semestre, houve a seletiva, aí ele vai e traz Vacil e me bota como gerente. Bota Vacil como treinador e eu como gerente. Só que na época que eu estava como treinador, os caras perdiam o gol, Esse gol faria. Isso aí, eu chegava no vestiário, meu amigo, aquilo ali eu faria. Porque quando você perde um gol, que você é um cara experiente, veterano, que depende de um preparo físico, tudo bem, mas quando você perde sem precisar do preparo físico, aí já é displicência demais, né? Então eu dizia aquilo ali eu faria. Aí a gente foi conversando e aí João vai me convida para voltar a jogar isso em 2004. E traz Vacil, bota como treinador e eu como gerente. Ele disse, por que você não volta a jogar? Aí nós vamos fazer o seguinte, rapaz, Deus é maravilhoso. Vamos fazer o seguinte, se o Baraúna classificar para a Copa do Brasil, eu volto. Volta mesmo, eu volto. O Baraúna é campeão da seletiva. Aí passa, aí ele me chama, né? Quando me chama e diz, e aí? 2005, vai voltar? Aquela conversa que a gente teve, eu disse, estou disposto. Pois eu já estava com 105 quilos, cara. Eu não amarrava mais nem meu tênis. Subi uma escadazinha, parece que... Aí eu comecei a treinar. Eu sei que eu sempre eu tive um calibre que era fácil de pegar peso. Eu passava 3, 4 meses, já pegava um pezinho. Sempre eu tive uma briga muito grande durante a minha carreira com a balança, sabe? Sim. Sempre, quase todo ano, eu brigava com ela. Mas a confusão maior que eu tive com a balança foi essa aí, porque eu estava com 115 quilos e queria ficar com 88. E fiquei com os 88. Foi difícil, foi árduo essa volta? Foi difícil. Você conseguiu os 88 antes da competição ou durante? Não, durante. No jogo contra o América Mineiro, aqui na estreia da Copa do Brasil, eu não ia nem jogar. Porque ele contratou o Neto Maradona e Neto ele concentrou os atletas. Eu não ia nem jogar porque eu estava acima do peso. Se você vê o lance do gol, eu estava agora fazer com o outro, um guarda-roupa mesmo. Aquele gol que eu fiz contra o América aqui, né? Sim. E eu estava muito pesado ainda. Eu acho que ali eu estava com 94 quilos. Mas eu estava treinando. Aí ele me concentrou, né? Disse, como você é um atleta experiente, eu vou concentrar para dar moral aos caras e tal. Eu disse, beleza, tranquilo, sem problema. Me concentrou só para fazer parte do grupo, mas que eu não estava na relação. Aí lá na pré-eleção, teve uns atletas que não foram regularizados, não deu tempo. Mas aqui na minha cabeça, eu digo, esse jogo eu vou jogar. Eu me concentrei como se eu fosse jogar, preparado para jogar. Eu não estava fisicamente preparado. Mas mentalmente você estava? Mentalmente eu estava. Aí, Neto disse, Ramalhinho, chamava Ramalhinho, Ramalhinho, você vai no banco. Foi que houve, professor? Ele disse, não, porque teve dois atletas aí que não tiveram condições e
você vai no banco. Eu digo, tá bom, tranquilo. Pá, a gente vai pro vestiário. Chega no vestiário, a Janete passar pra lá e pra cá e olhar pra mim. Eu digo, eu vou jogar. Quando o técnico olha demais pro banco, vê o jogador, você já sabe. Não, mas no vestiário, né? No vestiário. No vestiário. Aí eu disse, eu vou jogar. Esse jogo aí eu jogo. Pá, passar com um pedacinho e ele me chama. Malinho, vem cá. Não tem outra opção não, meu amigo. É você que vai jogar. Eu digo, eu vou jogar, professor, e vou fazer gol. Isso aí foi dito e feito. Mentalmente eu estava preparado para o jogo. Não estava fisicamente. Aí pronto. Aí eu joguei contra o América Mineiro, eu fiz um gol, o Paulo Júnior fez outro, né? E aí, no domingo, fui lá em Açu, pelo Campeonato Potiguar. E lá a gente ganha o jogo de 2-0, ou é 2-1, eu faço os 2 gols, aí não sai mais do time. Enquanto isso, a preocupação em dar aquela baixada, porque você sabia que se estivesse bem fisicamente, ninguém segurava, ninguém né? segurava, era. Aí foi que eu intensifiquei mais os treinos e a alimentação, e fui baixando, e fui para os 88 quilos. E depois do América Mineiro veio o Vitória. Mais uma classificação. Mais uma classificação, e eu jogando, né? Jogando bem. Aí depois do Vitória veio o Vasco, né? da Gama. O Vasco da Gama. Como foi a sensação, Cícero, o primeiro do jogo em casa, daquela partida, o estádio lotado, o time do Baraunas, que era um bom time, com Isaías, Guinaldo. A gente confiava muito no time da gente porque estava certinho. O time, apesar assim, era um bom time e estava unido, né? Estava todo mundo unido. Já era Miluí Macedo, o treinador, que, né, do Campeonato Potiguar aqui, foi contra o Açu. A gente empatou um jogo aqui pela Copa RN e saiu, entrou Miluí. E Miluí deu sequência ao trabalho que, né, a gente fez uma pré-temporada muito forte também lá em Grosso. Passamos mais de 20 dias lá treinando na areia. Isso deu um alicerce muito grande para que a equipe fizesse a campanha que fez. Ainda é essa. E aí, estado lotado, não tem coisa melhor do que você jogar uma partida de futebol com o estado lotado, principalmente na sua casa, e você com moral, né? E o Vasco sempre, tradicionalmente, teve uma grande mídia. A imprensa nacional veio para cá, né? Aí teve aquela polêmica, Romário não vem e tal. Pronto, a mídia, durante a semana, a mídia toda do Brasil veio para Mossoró. Quer dizer, eu não tive sossego, porque todo dia eu tinha que sair com para fazer foto, para fazer entrevista, para dar entrevista. Depois do jogo do Vitória, lá em Salvador mesmo, eu não tinha sossego, eu almoçava, subia com a fé, não baixa para dar entrevista. Porque eles achavam que até assim, rapaz, o que é que você tem? Porra, eu lembro que lá no jogo, lá eu saí, eu fui substituído, faltava 15 minutos para terminar o jogo, eu saí pelo outro lado do estádio e fui passando, e os torcedores do Vitória ficaram de pé me aplaudindo. Aí eu fui passando, o treinador era René Simões, e René falou, quando eu ia passando no banco dele, ele teve, não sei, meus parabéns. E aí os repórteres gostavam de perguntar o que era que eu comia. Era o que é que você come no dia a dia, porque eu com 40 anos e eu... Para manter a vitalidade, para manter, né, aquela vitalidade, né? Isso normal, como normal. Não tem... já vem já de dentro, já, né? A sua infância foi criado com comida pesada na zona rural, filho de agricultor. E é assim. E Cícero, aquele jogo no Nogueirão foi 2-2, né? E se vocês ainda poderiam ter saído com a vitória se não fosse o gol contra já na reta final do jogo. A infelicidade do Haroldo foi. Mas para você, na hora que você pega aquela bola, faz o gol, o que é que passou na sua cabeça naquele momento? Do gol do Nogueirão? Olha, na minha cabeça sempre existiria que a qualquer momento eu fazia o gol. Podia ser contra Vasco, qualquer jogo. Não tem essa, você esperar, não tem aquilo que... Na hora, às vezes você mesmo dentro de campo, você desenha a jogada. Você desenha. Teve uma bola que o goleiro foi sair jogando, eu dei o bote nele, no gol de Álvaro, deu um bico, ele já entrou.
E aquela bola, quando ele soltou, e o campo estava muito encharcado naquele dia. Quando o goleiro soltou, eu fui muito rápido. Porque meus 15 metros dentro da área, até hoje, para não perder, porque eu trabalhei muito arranque, eu sou muito rápido na minha saída. Depois eu posso até mais, nas minhas 10 metros ali dentro da área, 15 metros. No momento da definição, na cara do gol. Quando ele soltou, eu cheguei. Ali se bota um toco, eu tinha chutado também. Não era. Porque do jeito que eu ia, não tinha como parar, não. E a bola entrou rodando, sabe? Eu acho que ela nem chegou na... Já vi tanto. Ela chegou. Agora, Cícero, criou uma moral pro Baraunas, mesmo com aquele empate, com a chance de ter vencido no Manuel Leonardo Nogueira. E chegando ao Rio de Janeiro, aí tem toda aquela pressão em cima do Vasco, Romário vai jogar, a mídia novamente em cima de você. Como é que um atacante de 40 anos consegue liderar esse Baraunas na Copa do Brasil? Como é que foi esses dias? Pós 2-2 até a viagem para o Rio de Janeiro. O que é que vocês pensavam? Era a chance, claro, de muitos daqueles jogadores. Como foi essa prévia antes daquele jogo lá em São Januário? Olha, foi tranquilo. Foi tranquilo porque depois do jogo, se eu não me acho aqui, depois do jogo, o Joel, ele mudou 6 atletas. Dos que jogaram aqui para os que jogaram lá. E a gente... Ele fez 6 mudanças, se não me engano. E a gente sabe que não é... Você mudar 1, 2, tudo bem, mas você mudar 6 assim, não vem com aquele... E a gente botou na cabeça, o time da gente estava unido e disse, olha, se a gente trabalhar a bola, a gente ganha o jogo. Porque eles não vão estar com esse pique todo. Apesar que Isaías fez várias defesas, eles tiveram oportunidade, mas a gente teve também. Mas foi tranquilo, a gente estava determinado. A gente sabia que o Vasco era tudo maior do que a gente, né? Mas só tinha uma coisa que eles não poderiam ter mais do que a gente. Era a vontade de ganhar o jogo. E eles não tiveram. O Vasco, você vai comparar um dos maiores times do futebol brasileiro, né? Não tem como, né? Mas essa tese aí, que eles eram mais que isso e tudo, sempre a gente carregou. Só não poderia ter mais vontade que a gente. A gente chegava, os caras culambavam a gente, falavam cada palavrão, fizeram um coro lá na hora que eu fui aquecer, que eles não deixaram a gente aquecer dentro do campo, não. Eles botaram a gente para aquecer vizinho alambrado. Atrás do gol? Atrás do gol é onde a torcida estava, do Vasco. Meu amigo, era 5 metros que separava. Os caras xingavam a gente, os caras fizeram um coro lá, me esculambaram, me disseram tanta coisa, tantos palavrões. E eu estava aquecendo com o Aguinaldo, se eu não me engano. Aí eu olhei para Aguinaldo e disse, Aguinaldo, você acredita que eu vou fazer gol aí? Aguinaldo se abriu, eu sei, Croa, que eles estão chamando, eu sei, Croa, que você vai fazer, eu sei. Não dito feito, 26 minutos, já balançou. E 3-0 no final das contas. Aí eu me machuquei num pique que eu dei, eu puxei a perna, aí não voltei pro segundo tempo, aí o Baraunas deu um baile. O Baraunas, eles tiveram a oportunidade de fazer? Tiveram, mas a gente teve também. Acho que 3-0 ficou barato. E entra para a história o Baraunas, entra para a história você. É tanto que tem um livro da Copa do Brasil que tem o seu nome também no título. Tem, Alex Escobar. A de Alex Escobar, grande jornalista. Então, assim, sempre quando se fala, vamos relembrar da Copa do Brasil, tem o Baraunas, tem Cícero Ramalho. Uhum. E aí eu volto para aquilo que você falou. Quando Edinho Cardoso chegou para você foi conversar com o presidente do Baraunas, você dizendo, acho que a torcida do Baraunas me odeia. Eu sou o ídolo do Potiguar. E no final das contas, você tem uma identificação talvez até maior com o Baraunas agora já no final da sua carreira. Com certeza. Por conta disso. Por conta você, disso, embora do futebol internacional, você nacionalmente é conhecido pelo Baraunas. Às vezes as pessoas... alguns torcedores até do Potiguar mesmo me interpretam um pouquinho mal, mas eu não poderia deixar de encerrar minha carreira pelo Baraunas depois do que aconteceu para encerrar por qualquer outro clube, entendeu? Sim. Isso aí, eu acho que eu tô certo nesse aspecto.
Tenho essa história, tenho uma história dentro do Potiguar, sou um dos maiores goleadores da história do Potiguar, saí num restador, do Baraúna também. E maior artilheiro de Potibas, 11 gols, 6 pelo Potiguar, 5 do Baraúna. Que eu acho que essa contagem ainda está equivocada. Tá equivocada. As suas contas são quantas? São mais, são né? mais, são muito mais, porque aí só fala de campeonato estadual, e campeonato brasileiro, que eu participei pelo Potiguar, jogando contra o Baraúna, né? Sim. Tem mais aí. Então vamos buscar esses gols de Cícero Ramalho para a gente organizar essa quantidade de gols oficialmente. Eu, na minha conta, é pouco aí. Né? Na minha conta. E porque assim eu joguei campeonato, eu acho que eles contam só campeonato estadual. Uhum. Mas tem campeonato brasileiro. E eu fiz gol jogando contra o Baraúna. Fiz gol. Tem uma história longa aí, que se buscar aparece mais gols. E essa identificação com o Baraúna já na reta final da carreira, sem sombra de dúvidas, até trouxe ainda mais a confirmação que você precisava, digamos assim. Você pensava, rapaz, meu medo de ir para o Baraúnas naquele ano, aquele ali já não existe mais, que está comprovada a minha idolatria. Porque, assim, João Dan, a gente são primo legítimo, né? Sim. Somos primo legítimo. Na realidade, eu acho que não sei, mas quem levou o João para dentro do futebol fui eu. Através de mim, a gente ia conversando, e às vezes ele sempre dizia que um dia ainda ia ser presidente do Baraúna, e foi campeão. E foi o vencedor. A realidade é isso, ninguém pode negar aqui, né? Os títulos que o Baraúna tem, quem deu foi ele, não foi ninguém. E hoje ele está no Mossoró, esperamos que o Mossoró cresça aí e faça o que ele tem vontade, que é subir esse ano, né? E dar sequência a esse Mossoró aí. São 2 vagas. Quem São sabe 2 como vagas. é que o Baraúnas, aí seria a festa completa. Vamos torcer que os 2 subam, né? Cícero, pra gente chegar na reta final para concluir o assunto Copa do Brasil, depois teve o Cruzeiro. Aí o Cruzeiro, ali, aquele nível muito mais alto, né? Muito mais alto. Eu não joguei contra o Cruzeiro. Eu tive um jogo lá contra o Santa Cruz e me machuquei durante a semana, no domingo, e contra o Cruzeiro eu não joguei. Mas eu acho que se eu tivesse em campo como o primeiro homem de frente, eu não tinha feito o que o Baraúna fez, não, porque o Baraúna foi para cima do Cruzeiro. Para você ter ideia, o Baraúna tomou um gol, acho que quando o Baraúna tomou um gol, já tinha perdido 2 oportunidades. Foi assim, eu como primeiro homem da frente, eu tinha dado mais uma segurada, né? Aguenta aí mais uma aqui mais devagar, fechar aqui, trabalhar a posse de bola. Eu achei que o Baraúna foi quer dizer, já tinha tirado o Vasco, então ele ali naquele momento ali, achava que poderia tirar qualquer um, né? Mas também o Cruzeiro era Maldonado, a galera todinha, né? Muitos remanescentes de 2003, da Tríplice Coroa. Fred. Era um equipaço, né? Você vê que muita gente de 2003, como você está dizendo, que ganhou tudo, né? Sim. Participava ali. Foi difícil. Tanto que o Baraúna, eu acho que eles fizeram 3-0, o Baraúna fez 3-2, quase que empata, bola na trave. O Baraúna não tomou conhecimento, não. E aí depois... Mas foi um jogão. Jogaço. Depois o placar foi dilatado, mas aí foi consequência da um superioridade. Jogo lá e cá, exatamente. E aí fomos eliminados. Mas aí fica para a história um dos grandes momentos do futebol brasileiro, diga-se de Com passagem. Com certeza. Uma marca impressionante. Hoje em dia, quando vai jogar a Copa do Brasil, principalmente o Vasco com qualquer time do Nordeste, fala logo do Baraúna e Cícero Ramalho. Com certeza. Eles não esquecem. Às vezes eu estou em casa e um amigo meu lá, sei de onde. Aí disse, aí Cícero, aí tira um negócio, aí tá passando uma manchete sua aqui. ainda tá rolando isso. Mas é gostoso, é prazeroso, futebol é prazeroso. Tem alguma história bacana de bastidor, de vestiário, de concentração dessa Copa do Brasil? Alguma resenha que vocês passaram? Algum perrengue que vocês passaram, Cícero?
Homem, tem vários, mas vamos deixar quieto. Vai deixar quieto? Vou deixar então, quieto. a gravidade das histórias, Cícero. As histórias nos bastidores. São muita resenha, Isso é muita resenha no futebol. Futebol é prazeroso, é muita resenha. O bom do futebol, além de fazer o gol, é a diversão. É a diversão, com a galera. É bom demais. Você não sabe a dimensão que você tem, tá jogando e você fazer um gol e pra torcida Talvez seja uma das melhores sensações do mundo, hein, Cícero? É uma delas. E para 2006, Cícero? Pós 2005, 2006, Baraunas, aquela conquista importante. Vamos torcer que Mossoró e Baraunas suba, né? Que seria bom para o nosso futebol. Apesar que a gente tá com esse impasse aí sem estádio, mas vamos torcer que suba, que vai ser bom para a cidade de qualquer maneira. Agora, voltando um pouco mais dos assuntos, 2005 Copa do Brasil, aí no ano seguinte, Baraunas é campeão, 2006, né? Isso? 2006, isso. Você tava, não tava? Tava saiu, no elenco, sim. Tava no elenco, como só foi não pra joguei, você Só não joguei a final. Mas aí eu já fazia parte, em 2006 eu perdi minha mãe, aí fiquei um pouquinho afastado, depois eu fui voltando aos poucos. Aí João Daniel trouxe Paulo Moroni, fez um equipaço, né? E foi Teve que campeão. jogar a final 2 vezes, não é isso? Teve que jogar. Quando foi para jogar a última final, eu não fiz parte, não. Eu estava fora, já tinha parado, e eles devem ser conhecem aí. Graças a Deus, deu certo. Com certeza. E aí parou de vez. Foi, Cícero, 2006, encerrou 41 anos na época, era isso? Não, aí eu em 2007, eu fui ser treinador do Potiguar de Parnamirim. Aí eu fui ser treinador. Parece que eu fiz 4 partidas lá, ganhei 2, perdi 2. Eu sei que eu vim embora. Quando eu cheguei aqui, o treinador do Barão era Neto Maradona, isso em 2007. Aí o João Deão disse, vamos trazer Cícero? De novo. Aí Neto disse, agora eu quero ele dentro de campo. Não quero ele fora, não. Quando eu vou ser gerente de futebol, vou ser técnico, vou ser diretor. Não, eu quero ele como jogador. Dê a camisa pra ele. E é engraçado que eu acho que todos os jogadores tinham que estudar futebol. Porque quando eu comecei a estudar futebol e voltei a jogar, eu voltei mais, como é que se diz? Mais tranquilo, mais seguro do que ia acontecer. E quando você é jogador, você só se preocupa em jogar, você não se preocupa em estudar. E entendeu? O que foi para você estudar futebol, Cícero? Qual foi a referência que você foi buscar? Foi entender o quê? Eu em 2002, quando o Baraúna pediu licenciamento, acho que foi no meio do ano, eu fiz o curso da TBF no Rio de Janeiro. Passei 15 dias fazendo curso, fui buscar conhecimento e fui estudando. E hoje em dia tem tudo aí, né, no celular, tem tudo no Google, você vai buscar. O que você tem dúvida, você vai buscar. Qualquer palestra você vai buscar. Isso e hoje até mais tranquilo, por exemplo, vamos supor hoje, Vasco e Baraunas. Os scouts do Vasco, tem 10 pessoas dentro da sala assistindo os jogos do Baraunas dos últimos 3 anos para passar por Fernando Diniz. Isso. E do mesmo jeito que o Baraunas tem a sua equipe técnica, comissão para estudar. O que naquela época não tinha. Não existia. Aquela época ali é difícil demais. Hoje está fácil o negócio, porque hoje você vai brigar com o cara, você vai sabendo quem é. Antigamente não, aí você buscava o seu topo mesmo, o seu nível e dizia, vamos ver o que vai sobrar aqui, né? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Vamos trabalhar o nosso, vamos melhorar o meu time e a gente vê quem é melhor na hora. Pronto, é isso aí, vamos trabalhar o nosso nível aqui lá em cima e vamos ver o que fica. Acho que é por aí. E sobre a carreira de técnico, Cícero, por que não degringolou? Por que não alcançou? Eu acho que a gente não tem oportunidade. A gente não tem. Às vezes que eles não... Aqui em Mossoró, eu falo pouco em Mossoró. Quando dá uma oportunidade é porque não tem condições financeiras de trazer uma pessoa de fora. Ou então para pagar incêndio. É o que eu estou dizendo a você, não dá uma oportunidade. Quando eles dão é quando não tem dinheiro para pagar. Quando eles têm, traz de fora.
Você vê que Mossoró é difícil, para quem é de casa é difícil. É difícil porque eles não dão oportunidade. Nem eu estou falando aqui de Potiguar, Barão, não dá. Principalmente a mim, né? E outros aí. Mossoró, diga aí um treinador, tem quantos jogadores, ex-jogadores de Mossoró? Me diga um treinador hoje que é de Mossoró que atua fora. Não tem. Não tem, porque tem que começar em casa. E não tem oportunidade, de casa não tem. Quando tem, é como você diz, para pagar incêndio. Aí não vai. Essa é a minha... É tanto que muitos dos técnicos hoje que têm licença CBF, eles estão aqui em Mossoró, trabalhando em categoria de base, trabalhando em escolinha. É isso. A gente tem nomes, por exemplo, vamos lá, no MEC tem Alan Frederico. Uhum. No Baraunas, Alexandre Dantas entra ou para pagar incêndio ou ali para cumprir um papel de última hora, que já está na hora do Alexandre também dar um passo além na carreira dele. Tem Pedrosa, zagueiro, mas a chance que Pedrosa está tendo é na categoria de base. Márcio Mossoró está tendo também, mas é na sua escolinha. Falta... Vamos apostar de vez nesses caras? É o que falta. Porque conhecimento eles têm demais. Com certeza. Conhecimento tem. Mas é difícil, aqui em Mossoró é difícil. Você trabalhar em Mossoró, você de casa. Trabalhar em Mossoró, meu amigo, é a melhor faculdade do mundo. Você trabalha em qualquer outro canto. E o Cícero Ramalho hoje tá fazendo o quê? Empresário? Não, na sua, tá minha, tranquilo? tranquilo, sem problema, vivendo a vida. E... Rancho da Caça? Rancho da Caça, sítio, Mossoró. Na tranquilidade, tá, então. Só na tranquilidade. Cícero, pra gente já encerrar nosso podcast, mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Mais algum agradecimento? Uma mensagem ao torcedor moçoroense? O que é que você gostaria de falar diante de tantas histórias? Passamos pelo começo aqui no Potiguar, fomos até o estado do Ceará, onde você conseguiu um dos feitos impressionantes, que foi ser artilheiro pela equipe do Quixadá, que ser do interior é difícil, eu mais ainda sei, vi meu time ser campeão da Série C do Cearense em 2008, para nunca mais, inclusive. É isso aí, Márcio. 2008 o Aracati foi campeão né? cearense, inclusive Ricardo Lima foi seu companheiro foi lá meu companheiro no Ferroviário, grande jogador, boa. Inclusive jogou na Espanha também, Ricardo Lima. No mesmo clube que eu. Exatamente. Quando eu cheguei aqui, ele foi pro Levante. Foi. Ricardo Lima que teve o chute mais forte da Espanha, superando o Roberto Carlos. Exatamente. Esse feito aí, ele tem. Então, grande pessoa e grande amigo. Exatamente. Um abraço, Ricardo Lima. Inclusive, futebol do interior é difícil você conseguir pelo Quixadá esse feito. E depois, Espanha, coisa muito difícil também. Chegar lá, vencer. Sempre foi desafiador. Sempre foi trabalhando em cima do máximo, porque você tem que se conhecer, né? Você mesmo. Porque os outros você não... E ter a confiança que você tem. Porque poucos jogadores chegam num jogo, eu vou fazer gol. Às vezes tem jogador, o torcedor tá xingando, o cara já murcha logo. Você não, tem a confiança de fazer gol. Voltando ao assunto aqui do aquecimento lá em São Januário, que o treinador, eles fizeram um coro lá fora, lá, a torcida, e a Guinaldo falou pra mim: ei, Cross, se não tiver cabeça, o cara não entra nem em campo. Aí eu disse assim: eles vão... Eu vou botar para quebrar aqui. Vamos brincar com o moçoroense. É isso aí. Uma curiosidade sobre o apelido Cícero Romário. Quem foi que colocou? Que eu li uma vez que foi Faustino Chaves, da Rádio Assunção de Fortaleza. Foi lá ou foi aqui esse apelido? Foi lá. Foi lá em Fortaleza? Foi na lá. Época de Ferroviário? Na época de Ferroviário, quando eu voltei. Eu já voltei já com a idade de 32 anos, por aí. E foi Faustino Chaves que fez esse... Pela primeira vez me chamou, Cícero Romário. E aqui... E o destino? E o destino traçou de dar continuidade aqui e ficou esse Cícero Romário. Então, Romário disse, pelos gols que ele faz. É isso aí. Cícero, tá aberto o microfone para você fazer seus agradecimentos. Tudo de bom. E trazer aí também sua palavra final aqui no nosso podcast. Foi uma conversa sensacional, interessantíssima, conhecer os bastidores da sua história, da sua vida, também da sua carreira. Eu é que agradeço e fazia muito tempo que eu era para me ter vindo, desmarquei várias vezes e agora Marlon e agora vai sair, agora sai e hoje eu estou aqui e só agradecer a todos vocês, falar da minha vida, falar é um prazer que eu tenho, do que eu fiz e é isso aí,
né? Mandar um abraço aqui bem apertado para meus filhos, para meus 3 netinhos que eu tenho. E bola para frente, que Deus nos abençoe a todos. É isso aí, Cícero, muitíssimo obrigado pela entrevista, seja sempre bem-vindo aqui à TCM, agradecer toda a equipe técnica. E é o meu filho também, Júnior, o Cícero Júnior. Com certeza, um abraço para o Cícero Júnior, sempre na nossa sintonia. Pessoal, é isso aí, agradecer a nossa equipe técnica, agradecer o Cícero Ramalho aqui pela presença, Malisson Nascimento aqui que fez essa ponte tão bacana para a gente trazer o Cícero para cá, agradecer Mendonça Júnior também, nosso editor, Arthur, Deon Júnior, toda a galera que faz parte aqui da técnica da TCM, André que fez toda a engenharia de áudio para a gente estar realizando esse podcast. Forte abraço para todo mundo e é isso aí, claro que toda semana a gente traz sempre uma personalidade, uma figura importante do esporte moçoroense, dessa vez um episódio especial com Cícero Ramalho. Pessoal, para você que está no YouTube, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha para mais pessoas acompanharem o nosso podcast. Para você que está na TV, todo sábado, 14 horas, tem um novo podcast Papo 10 aqui com a gente. Dessa vez foi com Cícero Ramalho, mas na próxima traremos outro personagem aqui para vocês. Tá certo? Um abraço, tchau e até lá. Show de bola.